O presidente dos Estados Unidos cobrou hoje mais empenho do México no combate aos cartéis. No domingo, uma operação militar matou o narcotraficante mais procurado do país. Esse episódio causou uma enorme onda de violência. Pelo menos 25 integrantes da Guarda Nacional Mexicana morreram já nesses confrontos. A reportagem, confira primeiro, é de Mariana Giangiacomo. Ataques coordenados tiveram como alvo dezenas de ônibus, inclusive do transporte escolar. Aulas foram suspensas. Criminosos também bloquearam rodovias, colocaram fogo em carros e atiraram contra estabelecimentos comerciais. Imagens de satélite mostram múltiplos incêndios e colunas de fumaça. Ao menos 25 integrantes da Guarda Nacional foram mortos. O governo reagiu com dezenas de prisões. As retaliações do crime organizado aconteceram com mais força no estado de Jalisco, reduto do cartel de Nemésio Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho, morto no domingo com outros 8 integrantes do grupo em uma ação dos militares mexicanos. O governo americano confirmou que a operação contou com o compartilhamento de informações de inteligência dos Estados Unidos. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, parabenizou o exército mexicano. Desde o começo do segundo mandato, Donald Trump vem pressionando o governo do México a tomar mais ações contra os cartéis e chegou a sobretaxar o país, citando preocupações com a entrada de drogas pela fronteira sul com os Estados Unidos. O traficante morto na operação, El Mencho, era um alvo de interesse de Washington. El Mencho liderava o cartel CJNG, cartel da nova geração de Jalisco, reconhecido como organização terrorista pela Casa Branca em fevereiro de 2025. O traficante também já havia sido indiciado diversas vezes nos Estados Unidos, incluindo uma acusação em 2020 por conspiração para fabricar e distribuir metanfetamina, cocaína e fentanil para importação no país. Há dúvidas se a onda de violência poderá ser usada como pretexto por Donald Trump para uma intervenção militar dos Estados Unidos, ainda que em uma operação coordenada com forças mexicanas. Já a presidente Cláudia Sheinbaum usou o caso para mostrar que o México é capaz de enfrentar grandes organizações criminosas, sem a necessidade de tropas dos Estados Unidos no México. Nesta segunda-feira, Sheinbaum fez questão de afirmar que nenhum militar norte-americano participou da ação do exército do domingo. Lo que hay es mucho intercambio de información. Como lo hemos dicho aquí varias veces, el entendimiento con Estados Unidos se basa fundamentalmente en intercambio de inteligencia de información. Conosco agora no programa aqui no WW temos Tiago de Aragão, CEO da consultoria Arco Advice Internacional, está em Nova York. Boa noite, obrigado por estar conosco, Tiago. Boa noite. Outro Tiago Vidal, cientista político, diretor de análise política para a América Latina da consultoria Prospectiva. Ela tem escritório no México e equipe própria no país. Vidal morou na Cidade do México em 2023. Tiago Vidal, igualmente, obrigado e boa noite. Oi, William. Obrigado. Um prazer sempre. Deixa eu começar por você, Tiago, então, um pouquinho das tuas reminiscências da Cidade do México. Sheinbaum abandonou a ideia do seu pai político de tratar narcotraficantes com abraços em vez de balas, e o que agora? William, a Sheinbaum ela vinha tentando mais ou menos seguir o abraços no balaços, né? Como você comentou, do AMLO, com uma diferença. Ela vinha investindo mais em inteligência policial e de segurança do que o AMLO fazia, né? O AMLO focava muito nas causas, no que ele chamava de causas estruturais da violência no México. E a Sheinbaum foi um pouco além, mas não muito além. E tem ainda uns paradoxos da sua política de segurança, que, por exemplo, dizem respeito ao apoio da medida de eleição de juízes por voto popular, né? Que é uma contradição, porque, de certa maneira, você acaba favorecendo a influência dos cartéis na eleição de magistrados, né? Uma crítica que se faz não só no México, mas em outros países também. E, de certa maneira, William, com o que aconteceu ontem, se é que a própria Sheinbaum estava ciente, porque a nossa equipe no México ouviu, por exemplo, que a Sheinbaum sequer estava ciente da operação, foi uma operação tese liderada pelo secretário de Segurança do México, mas o que ela
de certa maneira, acabou fazendo foi se aproximar muito mais do Felipe Calderón nos anos 2000, quando ele começou aquela guerra ao narco, né, guerra ao tráfico, que deixou aí quase 100 mil pessoas mortas e feridas, incluindo civis, do que necessariamente a política do AMLO. Então, acho que a gente está agora no momento de saber se o que a gente viu ontem foi uma exceção ou se é uma tendência daqui para frente, no exato momento em que a Sheinbaum está sendo pressionada por Washington para ser mais agressiva e mais incisiva com os cartéis. Tiago Aragão, Washington vai se dar por satisfeito com o que aconteceu ou quer mais? Não, porque, como sempre, essa narrativa ela vai ser transformada e colocada como o Trump tendo tido um papel preponderante e absolutamente central nessa operação, que não foi bem assim. A troca de inteligência ela é real, mas ela é contínua, ela não se iniciou em cima desse episódio especificamente, mas ela é algo contínuo que ocorre já há anos e anos, assim como o Brasil tem um processo de intercâmbio de inteligência com os Estados Unidos e vários outros países também têm. Agora, isso é uma grande notícia para o Trump, porque ele consegue fazer a associação entre pressão e resultado. E o Trump ele joga muito na lógica da pressão e resultado. As tarifas foram assim, a pressão em cima do México, argumentando de que o México precisava tomar uma atitude mais pesada, mais incisiva em relação à segurança pública, principalmente relacionada ao tráfico de droga. Então, mesmo que isso tenha ocorrido e se desenvolvido 100% dentro do governo mexicano, esse processo de ação e reação, de pressão e resultado do Trump acaba trazendo um resultado positivo para ele. Tiago Vidal, você deixou um ponto de interrogação importante na sua primeira intervenção. Quando você nos indagou, na verdade, você deixou a questão em aberto. Estamos vendo um caso isolado e se ela não sabia do que ia acontecer é gravíssimo, que demonstra falta de controle sobre os próprios órgãos de segurança, ou estamos diante de uma política a ser implementada, do confronto direto, letal, brutal, com a poderosíssima força dos cartéis. Lembrando que o México está próximo novamente, ou já está dentro de um regime que ele já enfrentou durante muitas décadas de partido único, que leva a esse fenômeno, como você mencionou, medidas populistas de eleição de juízes. Considerando o grau de penetração dos cartéis, sobretudo na política regional mexicana, com participação do Morena, o grande partido único hoje no México, qual é o estado disso? William, essa é a grande pergunta que fica, né, a grande dúvida, porque por mais que se opte por uma política, digamos, mais agressiva, mais bélica com os cartéis, por exemplo, a aniquilação de outros líderes, de outras facções dos cartéis, existe no México um problema que é muito mais estrutural, que é do vínculo entre os cartéis e a economia, né? Algo mal comparando que a gente começou a ver no Brasil no ano passado, né, com a Operação Carbono Oculto, mas que acontece no México de uma maneira muito mais acentuada, ou seja, a economia mexicana ela é em grande medida muito informalizada, né, assim, e esse é um grande desafio não só do governo Sheinbaum, mas de todos os seus antecessores. Então, vai ser suficiente matar líder? Talvez não seja, inclusive porque um dos receios que se está tendo no México atualmente é quem vai querer a liderança do cartel, né? Agora que o Mencho foi assassinado, e essa eventual disputa por uma liderança também pode ser conflitiva, também pode gerar uma dispersão de violência por todo o país, além do que a gente já viu nesse domingo como reação à morte do seu ex-líder. Então, o México tem tido vários problemas nos últimos anos por políticas erradas, e com essa pressão vinda dos Estados Unidos, pode ser que ele opte por uma política ainda mais bélica, de novo, talvez aproximando o país do que aconteceu no começo dos anos 2000, mas que não resolva efetivamente as questões estruturais que explicam por que os cartéis mexicanos são tão fortes, não só no país, mas em toda a América Latina, inclusive também no próprio Estados Unidos. Como é que nesse momento, Tiago, à medida que a gente pode tentar inferir, deduzir do que a Casa Branca pensa de Sheinbaum, ela foi citada muitas vezes no noticiário nos últimos meses como uma presidente com capacidade
avançada de detectar o que o Trump pensa, de saber ceder ou não, de manter-se, de certa forma, firme, sem contestá-lo. Num caso como esse, quando corre sangue, e corre sangue com um grande impacto, porque se suspeita de participação americana, e aí você sabe melhor do que eu, se é fato ou não, o que importa é como as pessoas percebem. Que papel que ela está desempenhando agora? Olha, a Cláudia Sheinbaum, ela inclusive conversou com Lula há um tempo atrás em relação, entre os assuntos que discutiram, falaram sobre o Trump e falaram sobre a forma de lidar com o Trump. Então, grande parte da forma que a Cláudia vem fazendo, ela é uma forma de sucesso. Ela conversa com o Trump onde ela evita, na verdade ela não faz de forma alguma, ela não leva nenhuma crítica pessoal ao Trump. E ela leva em consideração todas as sugestões e eventuais imposições do Trump, ela leva isso muito a sério e ela repassa internamente como que isso pode traduzir para políticas públicas aplicáveis, principalmente na área da fronteira e de segurança pública. A percepção que Washington tem em relação a ela é relativamente boa. A Casa Branca olha para a Cláudia como um modelo de uma conversa saudável entre dois líderes. Essa ação específica, ela gera dois tipos de reações diferentes. Na Casa Branca, a reação é de sucesso, como nós vimos a secretária de comunicação falando sobre isso. Dentro dos órgãos do governo, como o Pentágono, eles veem isso como mais uma ação que vai levar a um outro problema futuro. O cartel Jalisco Nueva Generación, ele é oriundo do cartel do Milênio, que fazia parte da rede do cartel de Sinaloa. Ações como essa, similares a essa, no começo dos anos 2000, quebraram o cartel do Milênio, ele se fragmenta. Quando ele se fragmenta, novas lideranças surgem, ele se canibaliza ao longo dos anos e forma um cartel novo. E esse processo de canibalização interno, ela gera muita violência localizada, porque esses grupos eles são violentos, mas não são tão grandes. E isso gera um grau de imprevisibilidade muito grande. A preocupação do Pentágono é essa, de que a morte do Mencho vai fazer com que esse cartel se fragmente e esse processo vai se reiniciar novamente. Isso vai precisar do quê? De uma maior cooperação entre México e Estados Unidos, justamente para esse momento específico. A droga está lá, a produção de fentanil está lá, a produção de várias outras drogas elas seguem, não tem a liderança. Mas o que vai acontecer agora é uma reorganização e aí onde o Pentágono está mais preocupado do que a Casa Branca. Que tal esse cenário? Que tal no sentido, o que você pode nos dizer sobre esse cenário doméstico mexicano, Tiago Vidal, em relação à capacidade de controle / descontrole sobre esse fenômeno que a gente viu acontecer em vários outros países também que tiveram cartéis importantes rompidos por ações letais? Não é um processo fácil, existe uma margem relativamente ampla de total descontrole, né, sobre, como você comentou no começo da intervenção, William, sobre as forças de segurança. Além da eleição de juízes sendo uma questão problemática no México, existe uma outra questão que também tem chamado a atenção, que é a decisão do ex-presidente AMLO, endossada pela presidente Cláudia Sheinbaum, de jogar a Guarda Nacional, que a própria reportagem mencionou como sendo uma das vítimas, né, das reações do cartel, para baixo do Ministério da Defesa. Por que isso é problemático? Porque você dá um componente para a Guarda Nacional, que é uma força de segurança bastante importante no México, do ponto de vista de volume, né, da sua força, da sua composição, você dá um componente essencialmente militar, ou seja, você tira da política de segurança pública o seu componente civil, de inteligência, que é justamente o que a Cláudia Sheinbaum tem tentado fazer desde que assumiu o governo há alguns anos. Então, isso reforça o que o Thiago estava comentando, no sentido de que, se é verdade que o próprio governo mexicano vai dar para o combate à segurança pública um viés muito mais militar e menos civil, isso pode acentuar um processo de, como o Thiago comentava, de canibalização dos cartéis, e esse processo sendo um processo muito mais violento do que a gente está acostumado a ver, na medida em que se fragmenta e gera grupos menores, mas também tão violentos quanto os atuais.